Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje, voltamos os olhos para uma das regiões mais voláteis do planeta, onde a esperança de uma trégua se desfaz sob o peso de novos ataques. No Líbano, a promessa de um cessar-fogo anunciado no mês passado parece ter sido brutalmente ignorada. Dezenas de vidas foram ceifadas por ataques israelenses, incluindo a de profissionais de saúde, num cenário de escalada que ameaça arrastar o Oriente Médio para um conflito ainda mais devastador. Analisaremos as profundas implicações dessa violência contínua. Para compreender a gravidade dos eventos recentes no Líbano, é fundamental mergulhar no tecido histórico e geopolítico que une e separa Israel e seu vizinho ao norte. A fronteira entre os dois países é uma das linhas de falha mais perigosas do Oriente Médio, palco de conflitos intermitentes e guerras devastadoras, a mais notória sendo a de 2006. No centro dessa dinâmica está o Hezbollah, poderosa organização política e militar xiita libanesa, que Israel classifica como terrorista e o Líbano vê como resistência. O Hezbollah, apoiado e financiado pelo Irã, possui um arsenal considerável e uma influência política que o torna um ator quase estatal dentro do frágil sistema libanês. Sua presença no sul do Líbano é uma constante preocupação de segurança para Israel. Historicamente, a região tem sido um caldeirão de tensões. Após 1948, o Líbano se tornou refúgio para milhares de palestinos, e a presença de grupos armados levou a intervenções israelenses. A Guerra Civil Libanesa, de 1975 a 1990, e a ocupação israelense de partes do sul do Líbano até 2000 moldaram profundamente a paisagem política e militar. O Hezbollah emergiu nesse contexto, ganhando poder e legitimidade ao lutar contra a ocupação israelense. A atual escalada não é um evento isolado, mas sim um desdobramento direto da guerra em Gaza, iniciada em outubro passado. Desde então, a fronteira Israel-Líbano tem sido palco de trocas de tiros quase diárias entre as Forças de Defesa de Israel, FDI, e o Hezbollah. O grupo libanês afirma que seus ataques são uma forma de apoio à resistência palestina e de pressão sobre Israel para cessar suas operações em Gaza. Israel, por sua vez, responde com ataques que visam degradar as capacidades militares do Hezbollah e afastar suas forças da fronteira. A anunciada trégua de 16 de abril, citada como cessar-fogo para esta frente, era mais uma esperança ou acordo de desescalada que nunca se consolidou, ou que foi rapidamente violado, evidenciando a fragilidade. Nos últimos dias, a precária situação na fronteira norte de Israel e no sul do Líbano atingiu um novo e alarmante patamar de violência. Relatos recentes indicam que ataques israelenses resultaram na morte de pelo menos 51 pessoas no Líbano nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas para 552 desde o início do que alguns chamaram de cessar-fogo, em 16 de abril. Esta contagem de mortos, civis e combatentes, é um testemunho sombrio da intensidade dos confrontos. O Líbano, através de suas autoridades, confirmou que entre os mortos estão profissionais de saúde, uma violação particularmente grave das leis internacionais de guerra, que exigem a proteção de pessoal médico e instalações de saúde. A BBC mencionou 39 mortes, mas a Al Jazeera, com mais detalhes, elevou esse número para 51, incluindo médicos. As operações israelenses, descritas como ataques intensivos, foram realizadas por via aérea e terrestre no sul do Líbano. Embora Israel afirme que seus ataques visam infraestrutura e combatentes do Hezbollah em resposta a lançamentos de foguetes, a alta contagem de civis, incluindo médicos, sugere um impacto colateral devastador ou alvos questionáveis. A natureza dos ataques, que ocorrem em uma área densamente povoada, aumenta exponencialmente o risco para a população civil. As imagens que emergem da região mostram cidades e vilarejos desfigurados por escombros, edifícios destruídos e uma população aterrorizada, forçada a fugir de suas casas em busca de segurança. Por sua vez, o Hezbollah não tem permanecido inativo. As notícias confirmam que Israel e o Hezbollah continuaram a trocar tiros, evidenciando que a violência é uma via de mão dupla, embora a escala das baixas civis libanesas sugira uma assimetria no poder de fogo e nos alvos atingidos. Os lançamentos de foguetes do Líbano em direção ao norte de Israel têm provocado evacuações em massa e uma constante sensação de ameaça para as comunidades israelenses próximas à fronteira, que também vivem sob o terror de uma escalada. Este ciclo vicioso de ataque e retaliação não apenas ceifa vidas, mas destrói infraestrutura vital, desestabiliza a economia local e impede a normalidade para centenas de milhares de deslocados de ambos os lados da fronteira. A situação é a escalada de violência no sul do Líbano, com a morte de dezenas de civis,
incluindo médicos, têm reverberado na diplomacia internacional, embora as respostas sejam matizadas pelas complexas alianças e interesses geopolíticos. A Organização das Nações Unidas, ONU, através de suas agências humanitárias e de direitos humanos, tem expressado profunda preocupação com a situação. Embora não haja condenação específica da ONU sobre este incidente exato, o histórico da organização é de apelos constantes à moderação, proteção de civis e respeito às leis humanitárias. O secretário-geral da ONU e a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, tem repetidamente alertado para o risco de uma conflagração regional e instado as partes a cessarem as hostilidades. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, encontram-se em uma posição delicada. Enquanto reafirmam o direito de Israel à autodefesa e condenam as ações do Hezbollah, que classificam como grupo terrorista, também têm pressionado Israel nos bastidores para evitar uma escalada que possa desestabilizar ainda mais o Oriente Médio. Washington teme que uma guerra total com o Líbano possa arrastar o Irã e outros atores regionais, com consequências imprevisíveis para a segurança global e os interesses americanos. Enviados especiais têm sido despachados para a região em tentativas de mediação e de desescalada, buscando restaurar alguma forma de estabilidade. Na Europa, a reação tem sido de crescente alarme. Líderes da União Europeia e de países membros como França e Alemanha têm manifestado preocupação com a deterioração da situação humanitária e o risco de um conflito mais amplo. Há um consenso geral sobre a necessidade de um cessar-fogo imediato e de uma solução política duradoura, mas a capacidade da Europa de influenciar as partes é limitada. A Rússia e a China, por sua vez, têm adotado posições mais críticas em relação às ações israelenses, frequentemente ecoando as condenações de países árabes e muçulmanos. Para Moscou e Pequim, a crise no Líbano é mais uma evidência da falha da política ocidental na região e uma oportunidade para reforçar suas narrativas de multipolaridade e respeito à soberania nacional, embora suas intervenções sejam limitadas. Países árabes e a Liga Árabe têm condenado veementemente os ataques israelenses, expressando solidariedade com o Líbano e exigindo o fim da agressão. A retórica é forte, mas a ação coordenada é muitas vezes dificultada por divisões internas e por suas próprias relações complexas com Israel e os Estados Unidos. O Irã, como patrono do Hezbollah, tem denunciado as ações de Israel como crime. A intensificação dos ataques israelenses no Líbano e a retaliação do Hezbollah representam um ponto de inflexão perigosíssimo para a volátil região do Oriente Médio. A principal implicação geopolítica é o risco iminente de uma guerra regional em larga escala. A linha tênue que separa o conflito localizado na fronteira de uma conflagração total está se tornando mais tênue. Se Israel decidir lançar uma ofensiva terrestre no Líbano, ou se o Hezbollah intensificar seus ataques a cidades israelenses, a probabilidade de o Irã e seus aliados regionais se envolverem diretamente aumentará exponencialmente, desencadeando um cenário que ninguém deseja. A falha do cessar-fogo ou da tentativa de desescalada de 16 de abril é um golpe devastador para qualquer esforço diplomático futuro. Isso demonstra a profunda desconfiança entre as partes e a prioridade que cada uma dá aos seus objetivos militares e de segurança em detrimento da estabilidade regional. A morte de civis e de profissionais de saúde não apenas agrava a crise humanitária, mas enfurece a opinião pública, no Líbano e em todo o mundo árabe, tornando a reconciliação mais distante. A situação humanitária no sul do Líbano já é crítica, com milhares de deslocados e infraestrutura essencial sob ataque. Uma escalada ainda maior transformaria a região em uma catástrofe humanitária de proporções inimagináveis. Para Israel, a necessidade de afastar o Hezbollah da fronteira é uma preocupação de segurança genuína. No entanto, a forma como essa segurança é buscada, através de ataques que resultam em altas baixas civis, alimenta o ciclo de violência e radicaliza ainda mais a população libanesa. Para o Líbano, o país está sendo arrastado para um conflito que não deseja, com seu frágil governo central quase impotente diante da autonomia e do poderio do Hezbollah. A soberania libanesa é constantemente desafiada, e o futuro do país pende por um fio. Para o Brasil e o mundo, as implicações são multifacetadas. Economicamente, uma guerra regional expandida levaria a um aumento drástico nos preços do petróleo, impactando a inflação global e o custo de vida. Geopoliticamente, o conflito desviaria a atenção e os recursos internacionais de outras crises urgentes, como a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas. Diplomaticamente, o Brasil, que tem uma grande diáspora libanesa e uma política externa que historicamente defende a paz e o multilateralismo, seria pressionado a adotar posições mais firmes e a contribuir para os esforços de mediação, possivelmente no âmbito da ONU.
A crise também expõe a fragilidade do direito internacional e a incapacidade da comunidade global de fazer cumprir resoluções e acordos, erodindo a confiança nas instituições. A situação no Líbano é um lembrete sombrio da persistente fragilidade do Oriente Médio e do custo humano incalculável de conflitos sem fim. A escalada atual é um fator de instabilidade global que exige atenção urgente. O Daily World Minute continuará acompanhando de perto esses desenvolvimentos. Para se manter informado sobre as notícias mais impactantes e análises aprofundadas, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e deixe seu comentário. Sua participação é fundamental para um público mais consciente e engajado.